Bom, tudo bom? Eu sou o Caio do Obra Sob Medida. Hoje vou iniciar a live sobre reforma sob medida. E, bom, o que eu resolvi falar no tema de hoje? Dando sequência à agenda de lives que temos divulgado, a de hoje é não reformo porque sai muito caro. Eu já ouvi isso várias vezes. E eu vou dizer o porquê que isso não funciona. Porque existem diversas maneiras de você adequar a reforma ao seu bolso, diversas maneiras de adequar as suas necessidades ao custo, você estabelecer um custo, um objetivo de custo na sua reforma. E, bom, eu acredito, na verdade, que existem outras coisas que estão barrando essa reforma. Não é só porque a pessoa acha que é caro, é mais por falta de conhecimento ou por falta de uma orientação bem dada do que necessariamente falta de técnica ou falta de dinheiro. Bom, uma breve apresentação. Eu sou o Caio Moreira, do Obra Sob Medida, sou formado em Engenharia Civil há pouco mais de 12 anos e há quase 5 anos me associei com um grande amigo e estamos realizando diversas obras, diversos tamanhos, mas bastante ênfase em pequenas obras e pequenas reformas. A gente resolveu elaborar esse projeto Reforma sob Medida baseado na nossa experiência e na nossa prática. Percebemos que o volume de obras e reformas pequenas, apesar do nome ser pequeno, essa fatia consome cerca de 70% do financeiro na construção civil. Portanto, é uma ótima fatia de mercado para se trabalhar. E ultimamente a gente está vivendo numa época de quarentena, então as pessoas estão tendo mais tempo de repensar a própria carreira, trabalhando de casa ou fazendo cursos. Ótimo! Então, na verdade, esse período de quarentena tem aberto os olhos de muitas pessoas para talvez até uma transição de carreira. E uma das carreiras que estou dizendo que podem ser levadas em consideração é dentro da construção. E eu quero mostrar através dessa apresentação que isso é uma ótima oportunidade de fatia de mercado a ser conquistada. E segundo, reforma não sai caro. O que sai caro são outras coisas, ok? Eu vou iniciar a minha apresentação. Tá, quais são as principais perguntas, olha, ou de repente medos que eu acabo ouvindo? Não reformo por quê? Olha, eu não reformo porque me incomoda, porque não me interessa, porque eu não quero, porque sai caro. O que na verdade tem acontecido é que a pessoa não reforma porque ela não faz as perguntas certas. Se você não faz as perguntas certas, obviamente isso cria uma barreira para o objetivo a ser conquistado. Então, você pode simplesmente dizer que não reforma porque tem medo. Você tem medo de dar errado, de sair mais caro, ou de ficar com a reforma pela metade, de tomar péssimas decisões, ou porque simplesmente não entende nada de obra e você não conhece ninguém de confiança a ponto que você possa contratá-la para isso. E eu entendo as suas barreiras, porque eu também já tive. Eu também já fui iniciante nessa coisa. E quando eu era criança, eu vou contar uma história que eu já contei. Quando eu era criança, eu sofri demais com algumas reformas, porque elas deveriam ter durado 3, 4 semanas
E na verdade duravam 3 meses, porque não tinham planejamento, porque, enfim, meus avós não tinham, vamos dizer, tanto traquejo para coisa. E mesmo sendo pessoas muito direitas, eles botavam a mão no peito e falavam, eu vou encarar essa sozinho. Eles poderiam ter sofrido muito menos. E é exatamente esse caminho que eu quero provar para vocês. Dá para fazer uma boa reforma, dá para morar dentro, dá para sofrer menos e dá para garantir no custo que você quer, desde que você tenha um objetivo muito claro. Vamos lá. Por que reformamos? Existem diferentes tipos de perfis a ser abordados, mas na maioria dos casos as pessoas reformam por busca de bem-estar, qualidade de vida ou por mudanças de hábitos. Talvez é uma pessoa que com poucos amigos, longe da família, e de repente se mudou para um local novo, está buscando novos amigos, está vindo gente da família, ótimo. Então a pessoa começa a ter mudança de hábitos, os filhos crescem, vão embora, se mudam, a pessoa está com aquela casa enorme e vazia, ela vai começar a fazer a reforma para adequar aos novos hábitos. E tem a parte de adequação de imóvel, a gente vê muito em regiões comerciais, ou então onde o crescimento foi muito rápido, onde imóveis residenciais foram abandonados e em volta existe aí uma gama crescente de imóveis com perfis comerciais. Existe ali uma área com, vamos dizer, com talento para a parte comercial, né, contínuo para a parte comercial. E quem olha, puxa, esse imóvel seria certo para um restaurante. Ou então, olha, eu vou demolir, ampliar e fazer um galpão. Né, dá ótimo para uma concessionária de veículos. E, bom, quando você passa a adequar o imóvel, é também um tipo de reforma. E um último exemplo que vai acontecer muito depois que na minha opinião vai acontecer muito depois dessa pandemia, é o de investimento, porque os investimentos eles estão de alguma forma sendo represados. Quem tinha algum volume na bolsa tirou ou deixou lá porque já perdeu uma grana, enfim, ele não vai realizar com base nessa perda que ele já teve. Mas a pessoa já começa a prospectar outros tipos de investimento, de preferência físicos, para não simplesmente colocar todos os ovos em uma cesta só. E é por isso que eu acredito que isso vai acontecer bastante depois dessa pandemia. Ela vai investir em um imóvel, seja para alugar ou para revender. E que é o nosso caso da obra sob medida. Já compramos imóveis ou recebemos imóveis como parte do pagamento de algum imóvel construído nosso e reformamos para vender. Não é interesse nosso manter esse imóvel para aluguel. Karine Tanuri, meu maior medo, contratar alguém que vai me deixar na mão. Acontece. Isso aconteceu uma vez comigo, tive que desfazer de um carro para terminar. Uma obra de 40 mil virou 100, Caio, e nem foi conclusa. Eu vou falar um pouco disso, mas se eu tivesse que elencar algumas coisas para você não ficar na mão do empreiteiro, de cara eu já diria algumas coisas. Primeiro, um contrato formal. Segundo, referência desse empreiteiro, alguém da família, vizinho, amigos, pessoas do trabalho. Terceiro, medição. Estipule uma medição conforme o andamento dele. Se ele não conseguiu produzir, não pague. E por último, receba o serviço. Esteja atento ao nível de qualidade, alinhamento, reboco, se o reboco está no prumo, se não tem desvio, se o piso está alinhado, se tem esquadro. Quando você começa a colocar critérios de recebimento e não paga, se não tiver esses critérios, ele já fica mais esperto. E jamais pagar mais do que ele já fez. Se você sempre dever um pouquinho, esse cara nunca vai te abandonar, porque ele ainda tem muita coisa para receber. Vamos lá. Se eu pudesse citar um roteiro campeão, futuramente eu vou fazer um vídeo no YouTube
para esse aqui. Então, a minha apresentação vai ficar posteriormente no YouTube, editado, só o filé, tá bom? Mas se eu tivesse que colocar um roteiro campeão, quem quiser anotar, aproveita e anota. Roteiro campeão, hein? Para você não gastar mais do que deve, para você jamais reclamar do custo da sua reforma. Lembrando, não existe reforma cara ou barata. O que existe são custos desnecessários ou fora de propósito, fora do objetivo. Se você tem um custo a ser atingido, a sua reforma tem que atingir esse custo. Você não pode simplesmente colocar coisas que estão fora de propósito e vão extrapolar o seu custo inicial. Ok? Se eu tivesse que fazer esse roteiro campeão, eu diria, primeiro, foco na reforma. Você precisa saber exatamente o que quer fazer no seu imóvel. Eu vou dizer aqui alguns tipos de reforma muito comuns. Revitalização. Revitalização não muda quase nada. É simplesmente reparos superficiais. É pintura, é trocar uma peça que está quebrada, é fazer um ajuste de porta ou janela, trocar algumas pecinhas que estão quebradas. É tudo muito superficial. É para parecer aquele velho e uau, ele está novo agora. É isso, revitalização. Recuperação. Recuperação significa que alguma coisa já está degradada. Você precisa fazer uma demolição parcial, precisa quebrar alguma coisa para recuperar. Cuidado, nem toda recuperação é superficial. Algumas recuperações são mais profundas e podem exigir até um reforço estrutural. Terceiro, modernização. É o que a gente gosta muito. E na nossa opinião, isso tem muito a ver com reformas de imóveis para vender. Ou simplesmente uma reforma de imóveis para uma adequação qualquer. Porque, geralmente, modernização, você vai trocar piso e revestimento, vai trocar bancadas e vai mexer, invariavelmente, vai mexer na parte elétrica e na hidrossanitária. A modernização visa você trazer aquele imóvel que ficou parado dos anos 80 para trás para os anos 2020. Então você vai ter um sistema de boiler de água quente nas torneiras, ou com misturador ou com monocomando. Você vai ter um piso novo, antiderrapante, com limpeza fácil. Você vai ter uma bancada mais moderna. E invariavelmente também mexe-se na fachada. Porque boa parte da reforma tem um core, tem uma essência principal que a gente chama de transformação. Quando você percebe essa transformação, quando você percebe essa mudança, é nessa hora que você valoriza o imóvel e é nessa hora que você arranca suspiros. E fachada não tem jeito. Quem olha na rua, vê a fachada nova, fala, uau, esse imóvel está diferente. Você pode não ter mexido porra nenhuma lá dentro, mas se mexeu na fachada, você já arranca suspiros. Você já está começando a atrair a atenção das pessoas que estão passando pela rua. Inclusive atraindo atenção para possíveis compradores. E por último, e não menos importante, adequação. Essa adequação tem muito a ver ou com a finalidade do imóvel ou simplesmente com uma nova necessidade da habitação. Exemplo, supondo que esse imóvel vai ser um imóvel de uma pessoa idosa, ou que eles vão receber uma pessoa idosa, ou um cadeirante. Então talvez seja o caso de instalar um elevador, no caso de sobrado. Por exemplo, transformar em lar de idosos. Então você vai ter que adequar todos os banheiros, escadas, corrimões e até eliminar degraus ao máximo, instalar rampas e talvez até instalar um elevador. Pergunta da Palmarius CVS. Imóveis revitalizados com uma reforma são ótimas oportunidades para compra, são ótimos resultados. Verdade. A gente recentemente teve uma ótima experiência com isso. E eu quero muito entrar nesse negócio mais vezes. Eu estou esperando só concretizar essa parte de prefeitura e cartório para já
engatilhar os próximos. Como eu falei agora há pouco, para quem gosta de investir na área, essa pandemia tem gerado, vamos dizer, uma espécie de represamento de investimentos. Então a minha expectativa é que para agosto, setembro, não só minha, de especialistas, que para agosto, setembro o negócio vai fluir muito melhor. E quem está com essa grana represada comece a comprar e reformar, e o negócio vai sair em massa. Inclusive novos lançamentos imobiliários para quem está esperando apartamento, de diversos tipos de classe A, B, C, vai ter, as incorporadoras estão represando, vai ter espaço para todo mundo, sem alarde. Na verdade, vai faltar gente para executar tudo isso. E o que eu quero dizer com essa espécie de focos de reforma? Que é necessário ter um objetivo simples e claro. O que é que você quer fazer no seu imóvel? Quer deixar ele mais confortável? Quer revitalizar? Quer modernizar? Quer adequar? Você quer simplesmente fazer as alterações necessárias para vender com um preço melhor? E, objetivamente, quem investe uma grana na reforma do próprio imóvel está pensando em receber um a mais por conta dessa reforma. Ninguém quer simplesmente receber o que reformou de volta. Cara, se eu coloco 15 mil numa reforma, eu quero receber 30 mil a mais de volta. Se você coloca no local certo e se as circunstâncias da região te ajudam, eu digo que é muito factível você colocar 30 e você colocar 15 e receber 30 no preço de venda por conta dessa reforma. Receber simplesmente 100%. Vamos lá. Vou reforçar o ponto que eu disse agora há pouco. Não existe reforma cara ou barata. O que existe são custos desnecessários aos propósitos ou objetivos da reforma. Se você tem esse objetivo claro, você vai gastar certo, você vai gastar o essencial para atingir esse objetivo. Nem todo mundo reforma no intuito de valorizar o imóvel e deixar ele melhorar o preço para revenda. Tem muita gente que reforma simplesmente para garantir o bem-estar. E custo, à medida que você estipula esse custo, ele é uma meta a ser atingida. Então, custo de mão de obra material, e se for o caso, documentação, tem que atingir essa meta. Vamos lá, não tem como você fazer uma reforma campeã, uma reforma sob medida, se você não tiver orientação técnica, projetos para isso, planejamentos e, claro, orçamento. Todos eles alinhados à sua orientação, à sua objetividade. Ok? Desde o começo, se você tiver já esse objetivo, o que vier depois, planejamento, orçamento, projeto técnico, orientações técnicas, todos eles têm que convergir para esse objetivo. Não dá erro. É o nosso roteiro. Feche reformas. Boa noite. Outra etapa campeã de uma reforma sob medida. Fasear a reforma, supondo que você não tem grana para a reforma toda. Cara, é muito fácil você fasear a sua reforma, ou seja, você atacar por fases. Só que também é muito foda você ficar lá dentro e ver as coisas inacabadas. Então tem alguns passos que você precisa fazer para não ficar com aquele aspecto de inacabado. E claro, algumas sequências. Eu posso colocar aqui 3 tipos de sequência para vocês. Vamos lá. Eu sempre dou preferência de cima para baixo. Ou seja, mexe na cobertura, mexe no piso, depois mexe no térreo. Segundo tipo de sequência, do fundo para frente. Numa casa térrea, eu começo a mexer lá no fundo, onde o acesso é mais difícil e onde, quando tiver terminado, eu já não entro mais lá. Do fundo para frente. E o outro tipo de reforma que pode variar de acordo com o projeto ou de acordo com a necessidade, mas costumamos trabalhar dessa forma, é de fora para dentro. Em alguns casos pode ser de dentro para fora. Esse tipo de alteração vai conforme a pedida do projeto ou a pedida do cliente. Tem que ver qual dos dois
vai ter mais impacto no custo. Mas se eu tivesse que colocar a minha equipe, dependendo do projeto, eu diria primeiro cobertura, piso e alguém mexendo na fachada. Terminou a cobertura, quem terminou a cobertura ou o piso vai para o térreo. Quem terminou a fachada já vai para a parte de fora, ou seja, muro de divisa, reboco, piscina, varanda gourmet, lavanderia, abrigo de gás, essas coisinhas, né? Então, quando a gente começa a dividir bem a equipe, não tem bate-cabeça, não tem quebra de sequência. E onde alguém terminou, só entra a limpeza, não entra mais ninguém. Depois da limpeza, só entra o dono. Quando você estipula essa sequência, você evita bate-cabeça da equipe. E, como eu falei agora há pouco, instalações elétricas hidrossanitárias, invariavelmente, praticamente obrigatórias em qualquer tipo de reforma. Por mais que elas estejam funcionando bem, sempre tem algum tipo de renovação a se fazer em algum dos dois. Aproveite a reforma para fazer essa melhoria. Eu vou dar um exemplo clássico. Casas antigas nem sempre contam com a prumada de ventilação nos banheiros. Então é muito comum o cheiro voltar. Cara, aproveita a reforma, aproveita que vai trocar o revestimento, já quebra e passa o duto de ventilação, melhora as caixas sinfonadas. Às vezes tem algum vazamento. Sabe aquela caixa de gordura que antigamente se colocava embaixo da pia da cozinha? Tira de lá e põe na parte de fora, se for possível. Coloca uma caixa de gordura em PVC com cestinho. É uma melhoria tão barata, tão fácil de fazer. E já na parte elétrica, tem melhoria de quadros, disjuntores, aumento de espessura de alimentação, aqueles fios de 6 mm semi-rígidos que alimentavam a casa, hoje em dia não são mais nada. Coloca logo um mínimo de 10, que é o que a maioria das concessionárias pedem, de acordo com a norma local do que a concessionária pede. Coloca tomadas de alta potência, de 20 amperes para o lado externo, para você usar equipamentos mais pesados, ou de repente tomadas de maior demanda de potência na sua cozinha para atender os forninhos mais modernos. A maioria das casas hoje tem isso. Antigamente tinha uma tomada por ambiente ou duas. Hoje em dia, quando tem 4 tomadas por ambiente, a gente acha pouco. Entendeu? Então, esse tipo de melhoria sai barato quando você planeja. Eu garanto, essas melhorias elétricas e hidráulicas não vão passar de 5 a 10% da sua reforma total. Ou seja, o preço é mínimo. Acabamento vai passar de 40%. Tranquilo, se tiver substituição de piso, revestimento. Fácil, 40% a 50%. Então, não é aí que se economiza. E você, dá um desempenho show de bola para as instalações hidrossanitárias e elétricas. Especialmente quando muda a parte hidrossanitária para a parte hidráulica, já para oferecer água quente nas torneiras e chuveiros. Valeu? Vamos lá. Outra sequência clássica de um roteiro campeão para gastar só o necessário. Negociar a mão de obra, empreita, ou seja, se você já tem um planejamento, você tem um orçamento definido, você tem projeto definido, isso vira um livrinho para o teu empreiteiro. Cara, segue isso aqui. Você vai dar o preço baseado nisso aqui. Você evita surpresa desnecessária. E ele já tem noção do que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. Ele já vai te dar o preço pensando exatamente no que vai fazer. Por que a maioria dos empreiteiros dá um preço acima? Porque ele espera surpresas no meio do caminho. Ele espera que vá fazer mais do que você está pedindo. Por isso que ele dá um preço mais caro. E eu não estou dizendo para você também pagar muito barato. Estou dizendo para você pagar o justo. Que fique bom para ambas as partes. E quando você consegue ter esse planejamento, orçamento, projetinho na mão, ele vai te dar o preço bem baseado naquilo, sem fugir muito, sem fugir para o pouco. E vamos lá, quer suavizar a sua planilha de gastos? Materiais, tente negociar materiais com o máximo de parcelas possíveis sem juros.
Mão de obra, dificilmente você consegue parcelar. Você vai pagar de acordo com a medição, mas pelo menos você só vai pagar o que o cara executou, ok? Dica: se for o caso, combine com ele para você reter aí 5%, 3%. Se tiver algum trabalho, você consegue fazer essa retenção. Um empreiteiro bem estruturado consegue atender isso numa boa. Como eu acabei de falar, materiais, tente colocar no prazo o máximo que você puder. Isso vai te ajudar a suavizar a curva. Em vez de você ter uma curva de gasto de material muito alto, você acaba suavizando essa curva até o final da obra. Você consegue terminar a obra e posteriormente ir pagando as leves prestações dos materiais que ainda estão lá. E um dos últimos pontos existe financiamento bancário e outras linhas de crédito, e até bancos públicos, que você consegue bancar 80%, até 80% da sua reforma em 180 meses. Cara, 180 meses são 15 anos. Antes disso, você vai querer fazer outra reforma. Fácil, fácil. Ou seja, se você quer reformar e você está com pouca grana, eu diria que você precisa de pelo menos 20% em caixa da sua reforma. E se você procurar financiamento para isso, eu estava citando aqui de um banco público, a Caixa, ela pode financiar até em 15 anos e financiar até no máximo 80% da sua reforma. E outros bancos também fazem isso, eu estou citando esse como um exemplo, porque é o mais conhecido e é o que mais se é recorrido quando se fala de habitação, especialmente de pequenas obras ou reformas. Bom, caso alguém tenha dúvida, pergunta, fica à vontade, esclarecimentos, fica à vontade. Faremos essas lives todos os dias aqui no Instagram e no YouTube às 18h30. Todo dia trazemos temas diferentes. E, bom, o de amanhã, por exemplo, vai ser sobre sábado. Necessidade versus desejos. O que agrega valor ao imóvel? Acabou que hoje eu dei um pequeno spoiler sobre isso, mas amanhã o meu sócio Aristóteles ou até eu vamos tratar desse tema. 18h30 aqui no YouTube ou aqui no Instagram. Caso alguém tenha alguma pergunta ou esclarecimento, vou ficar super feliz em responder. Aqui não tem mais nada. Para quem entrou depois, eu vou repetir uma pergunta da Karine, que o empreiteiro deixou ela na mão. E uma obra de 40 mil virou 100, nem foi concluída. Isso pode acontecer por diversos motivos. Às vezes houve algum motivo particular dele, mas quando se tem planejamento, quando se tem controle de pagamento e se tem até um contrato formal que você acaba vinculando esse cara, fica muito mais fácil fica muito mais fácil você segurar essa pessoa por mais tempo. Existe ali uma gestão de confiança, cliente e empreiteiro, isso é muito importante. Fecha Reforma, sou empreiteiro e te sigo, você tem uma ótima coerência. Cara, obrigado. É porque eu também sou empreiteiro, eu sou engenheiro civil, mas eu também sou empreiteiro. E eu tenho que entender todos os lados. E eu fico feliz quando, por exemplo, eu vejo que a pessoa quer se estruturar, quando a pessoa trabalha como um verdadeiro empresário, como um verdadeiro comerciante. Porque o que eu vejo no mercado são as pessoas muito amadoras, são pessoas que de repente estavam na colher e agora falam, cara, vou virar empreiteiro. E não é bem assim, você precisa se estruturar melhor. Todo mundo precisa, eu preciso, o empreiteiro precisa. E eu tenho toda a satisfação do mundo em ajudar quem queira ouvir, quem esteja procurando. Até porque eu estou sempre procurando também. Eu não estou satisfeito com o meu nível de gerenciamento na minha empresa. Sempre procuro melhorar. E quem sempre procura melhorar, evolui. Deixa eu ver aqui. Palmares, vocês vão falar sobre como dosar essas reformas? Puxa, sim. Hoje eu estava tentando quebrar o paradigma de que
eu não tenho grana para fazer uma reforma. Cara, talvez você não tenha vontade, talvez você tenha medo. Grana não é desculpa. Enfim, eu acredito fortemente que a partir de agosto, essa grana de investidores e de lançamentos imobiliários que está represada vai sair agosto, setembro, outubro. E quando sair, vai ter espaço para todo mundo. Afinal, todos nós estamos sob o mesmo sol, não é? E quem está aproveitando essa época de quarentena para estudar, para se profissionalizar ou até para mudar de carreira, ótimo, essa pessoa vai começar na frente. Quem busca conhecimento já sai na frente. Mas só conhecimento não é suficiente. Tem que exercer, tem que praticar também. E eu acredito que vão ter várias oportunidades ótimas para praticar. Ninguém chega à faixa preta só lendo o livro. Tem que bater e tem que apanhar também, não é? Sim, Caio, tive referência pessoal, mas não fiz contrato, não tinha malícia nem experiência. Paguei quase tudo sem saber que estava de acordo com o andamento. As dicas de hoje me ajudaram muito. Ok, obrigado. Gente, 1901, eu inicio, meu sócio também, procuramos ser os mais pontuais possíveis. A gente tenta ser o mais pontual possível. Caso vocês tenham alguma pergunta, deixe nos comentários, mande para a gente em direto. Temos um site, temos também o YouTube. Fiquem à vontade, procurem-nos, mande sugestões de temas. Valeu? E eu vou deixar uma sacada para hoje. Para o pessoal do Fast Reformas, para a Karine, para a Palmários. A minha sacada de hoje é: tente procurar os bons negócios. Se alguém procura só preço, essa pessoa talvez não seja um bom negócio, toma cuidado. O bom negócio, ele é bom para mim e é bom para você, tá bom? E quando esse negócio é bom para nós dois, costumamos fazer esse negócio mais vezes. Valeu? Se ele é só bom para você ou só bom para mim, dificilmente faremos esse negócio de novo. Bom, fica essa sacada de hoje. Deixe aqui suas perguntas, suas sugestões. Novamente, estamos aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Mande sugestões, perguntas e, enfim, fique à vontade. Valeu? Abraço do Caio, até mais, tchau, tchau.